com a graça de Deus, mais uma vez, estamos reunidos no Fé, Amor e Caridade. Vamos ler nossa mensagem. Boa noite. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versículos de 7 a 8. Asserenemos os nossos pensamentos, buscando Jesus, o Divino Amigo, e refletindo sobre a mensagem. Estamos aqui, Senhor, para te pedir o amparo a esta reunião festiva aos nossos corações. Mas queremos, Senhor, te agradecer, inicialmente, pela bênção da vida, pela bênção da doutrina espírita em nossa consciência, em nossa vida, nos ajudando nas tarefas diárias, nas resoluções, para acertarmos cada vez mais em nossa jornada terrena. E nesta noite, recebendo a nossa irmã Mara, nós te pedimos inspirá-la e auxiliar a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, a fim de fortalecermos a nossa fé, recordando alguma lição ou aprendendo inicialmente. De qualquer maneira, que possamos sair daqui com o material de reflexão para o crescimento de nossa alma. Que os mentores amigos possam inspirá-la e encontrar em seu coração as disposições necessárias para a fala festiva aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Nem apresentei a Mara. A gente vai pulando etapa quando ela é de casa, né? Lá da Meimei, trabalhadora da Meimei. Você fica à vontade. Tá bom. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar a essa casa, onde nós temos tantos corações amigos, queridos, né? Então é sempre uma alegria voltar aqui. E nós já estamos no ritmo de final de ano. E eu pensei no tema da gratidão. Um homem observava pela janela da sua casa um mendigo que revirava o lixo para pegar comida para se alimentar. E ele, vendo o mendigo catando a comida, comendo, ele pensou: graças a Deus que eu tenho que comer. Aquele mendigo, saindo dali, encontrou um homem todo desfigurado, com o cabelo despenteado, sujo, descalço, andando, falando, gesticulando sozinho. E ele pensou:
graças a Deus que eu não sou louco. E aquele homem, falando sozinho, gesticulando sozinho, andando, falando, passou por ele uma ambulância em alta velocidade, com as sirenes ligadas, e ele pensou, graças a Deus que eu não estou doente. E aquela ambulância, levando um doente, logo que chegou na Santa Casa, foi imediatamente socorrido, colocado numa maca, correndo com ele até o pronto-socorro. E nisso que ele está indo, ele vê numa salinha um cadáver com um lençol cobrindo a cabeça, e ele pensou, graças a Deus eu estou vivo. E na nossa historinha, somente o morto não pôde agradecer. Mas lá no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, Frederico Figner, que usa o pseudônimo de Irmão Jacó. Frederico Figner, ele foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, no qual nós devemos muito a ele, porque era um homem muito arrojado, sabe? E no momento onde ninguém queria imprimir os livros espírita, ele falou, não, então nós vamos montar a nossa própria editora. E assim foi. E muitas coisas que ele fez. Então ele falava assim, que quando ele desencarnasse, ele ia voltar escrevendo, psicografando como tinha sido o desencarne dele. E assim foi. Esse livro que se chama Voltei, tem o pseudônimo de Irmão Jacó, porque na época que ele psicografou, estava aquele processo da família de Humberto de Campos contra o Chico Xavier sobre os direitos autorais. Então ele usou o pseudônimo de Irmão Jacó. Então ele conta que no desencarne dele, veio para assisti-lo, para ajudar ele a se desatar dos liames, a filha dele, que tinha desencarnado quando criança, o mentor espiritual dele, irmão Andrade, e Bezerra de Menezes. E ele conta que na hora que ele estava, quase se desligando, ele se viu em duplicidade. O corpo dele aqui em cima, o espírito dele aqui em cima e o corpo estirado lá embaixo. Diz que quando ele olhou aquele corpo mirrado, ele deu uma coisa ruim nele de ver aquele corpo ali. E imediatamente os espíritos que ali estavam, como se falasse na mente dele, corrigindo ele. O que é aquilo? Olha o quanto que ele devia aquele corpo que estava ali, estirado, frio. Olha o quanto de bagagem que ele estava levando agora para o plano espiritual e usou aquele corpo que estava ali agora cansado, estirado. Que convinha ele refazer seus pensamentos. Então, ele fala, que eles falaram, cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro do qual me afastaria definitivamente. Então, meus amigos, se no momento do nosso desencarne nós tivermos lucidez, que nem ele tinha, estava lúcido, que nós possamos agradecer o corpo que nos foi companhia uma existência inteira. E aí, o nosso tema é a gratidão. E quando a gente fala em gratidão,
a gente se lembra da frase de Paulo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. E quando a gente fala em tudo dai graças, a gente agradecer por algo que a gente muito quer, que a gente lutou muito para conquistar, é fácil. Agora, a gente agradecer por algo ruim que aconteceu em nossa vida é difícil, não é mesmo? Então, se bem que, fazendo um parêntese aqui, a maior parte das coisas ruins que nos acontecem são consequência das nossas atitudes impensadas. Nós ficamos nervosos, vamos lá, falamos o que queremos para a pessoa, plantamos uma sementinha e depois nós temos que colher, não é mesmo? Então fecha o parênteses. Mas tem inúmeros sofrimentos que não são consequência das minhas atitudes, não é? Por exemplo, a ingratidão dos filhos. Como agradecer a um filho rebelde, viciado, transviado no crime, onde a família deu toda a educação, carinho, tempo, ensinou o caminho correto e ele insiste em seguir pelo outro caminho. Como agradecer o marido alcoólatra que chega tarde em casa, pega as panelas que está tudo em cima da mesa com o jantar esperando ele, joga no quintal e a esposa tem que se fingir de dormindo junto com os filhos, senão apanha. Ou como agradecer um acidente, uma doença grave que deixa a pessoa incapacitada de andar. Difícil, né? É difícil. Então, se nós nos basearmos só nessa encarnação, nós vamos nos sentir vítima ou achar que Deus é injusto. E nós que somos espíritas sabemos que não há vítimas, não é? Então, hoje eu trouxe um pedacinho da carta de Paulo. Essa é a frase que todos nós conhecemos. Mas eu trouxe um pedacinho da carta de Paulo para a gente estudar. Porque está lá na Epístola 5, que vai dos versículos 1 ao 28. Eu trouxe do versículo 16 ao 22. Vai dar para a gente ter uma ideia. Então lá fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não acabe com o Espírito. Não desprezei as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. O que ele está falando aqui? Evitai, rejeitai, refreai toda a aparência do mal. Então, o que ele queria dizer é que não há mal. O que há é um desconhecimento nós diante da lei da reencarnação, diante da lei de Deus, que nos permite ter esse tipo de pensamento. Por quê? Se esse pai, se essa esposa, se esse doente pudesse analisar o seu passado espiritual, as suas encarnações anteriores, por certo, eles compreenderiam o porquê estão passando aquelas dificuldades. Aqui alguém leu o livro Ação e Reação, de André Luiz, acho que é o 4º da série. Todos os livros do André Luiz, da série André Luiz, são cursos que ele vai fazer em algum lugar. Às vezes
por uma semana, um período de tempo, e aí depois ele escrevia o que ele aprendeu naquele lugar, as lições que ele captou. E nesse livro, ele passa, é um período que ele fica na casa auxílio durante 3 anos. Quando a gente fala casa auxílio, a gente imagina uma casa como essa, mas não. Essa casa auxílio ficava nas imediações do umbral, e era, quando a gente lê o livro, a gente tem a dimensão de que como se fosse uma cidade, uma mini cidade com tudo ali. Então lá, nessa casa de auxílio, ele conhece o Druso. O Druso, ele era o responsável por todo aquele local. E o Druso já estava naquele local administrando por mais de 30 anos. Então ele pede, ele cansado daquela vida, porque vocês imaginem, você abrir a janela todo dia e todo dia está tudo nublado, tudo escuro. Porque essa era a visão que ele tinha, que a casa fica nas imediações do umbral, bem lá embaixo. Então ele pede que ele gostaria de ir para um outro local. Um local onde tivesse mais luz, mais bonito. E vem a resposta do plano espiritual negando o pedido dele. E ele fica indignado, porque há tanto tempo ali, por que foi negado? Então eles passam para ele o pedido de alguns exames, tipo exames. E conta André Luiz que ele vai fazer esses exames, que ele entra dentro de uma máquina. Que eu penso, porque esse livro foi escrito em 1957, o máximo que nós tínhamos era o raio-x, né? Eu penso que essa máquina seria hoje como uma ressonância magnética. Então ele entra nessa máquina e começa a voltar no tempo, todas as suas encarnações, tudo o que ele fez em outras vidas. E vai passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, até que chega no ano da época de Joana d'Arc, há 300 anos atrás dessa data. Ele era cavaleiro do rei, chefe da cavalaria, e o rei tinha mandado ele tomar posse de umas terras num outro lugar, numa outra região. Então eles lutaram lá para tomar posse dessas terras e venceram. Então ele estava voltando, feliz da vida, porque tinha ganho mais terra para o rei. E junto com ele, 2 amigos que tinham sobrevivido a essa guerra. E ele pensando, vindo, que o rei ia ficar muito feliz por ele ter ganho mais dessa vitória. Mas só que ele ia ter que dividir os louros com aqueles 2 amigos. Então o que passa na cabeça dele? Se livrar dos amigos. Ele que conhecia o caminho, ele deixou eles num local que tinha um abismo. O local era estreitinho para passar os cavalos. Então ele deixa eles irem à frente. E quando eles estão à frente, chega no local, ele assusta os cavalos e os 2 caem no abismo. Quando ele vê isso, ele manda parar a máquina, que era suficiente para ele, aquela cena lá, que ele precisava resolver esse assunto. Ele entende o porquê foi negado o pedido dele. Então, as criaturas difíceis que nos rodeiam podem ser aquelas que nós desrespeitamos, desvirtuamos lá
no nosso passado. Como que funciona a lei de Deus? Então é assim, à medida que nossa consciência vai adquirindo a consciência das leis divinas, distinguindo o certo do errado, dos nossos deveres para com os outros, nós vamos conseguindo nos enxergar, vamos conseguindo conectar o que fizemos de errado, o que fizemos de certo. E conforme nós temos a dimensão maior desses ensinamentos de Deus dentro de nós, nós vamos sentindo a necessidade de reparar o que nós fizemos, não é? Foi o caso do Druso, não é? Então Emmanuel fala, quem acordou primeiro das ilusões deve auxiliar os que estão na retaguarda. Então o que o Druso faz? O Druso pede uma nova encarnação. Então é preparado, programado uma outra encarnação para ele, no qual ele vai ser piloto de avião. Em determinado momento, o avião vai parar, ele vai levar o susto e vai cair. Então não é necessariamente alguém empurrar ele de um abismo, não. Mas ele ia sofrer a surpresa, que foi o que os amigos sentiram em relação às atitudes dele, e a queda. Então, o filho desrespeitoso de hoje pode ser o companheiro de loucuras do passado, que às vezes no passado, mais frágil, imaturo, foi conduzido ao despenhadeiro dos vícios pela atitude desse pai. Não é? O pai que hoje se desgasta nesses difíceis processos de educação, pode estar lutando para desfazer os erros lá atrás do passado. Então nós podemos dizer que não há injustiça nos estatutos divinos, né? Alguns acontecimentos são o resgate do nosso passado equivocado. Então, certas dores, padecimentos que sofremos são um reflexo dos nossos comportamentos lá atrás. Então é sempre a gente ter em mente que não há injustiça na nossa vida, né? Toda injustiça é aparente, porque é como Paulo disse, né? A gente tem que observar, afastar a aparência do mal, que não há mal. Certa vez, uma senhora procurou o Chico porque ela tinha um filho que tinha nascido sem os braços. E aí ela tinha levado ele ao médico e o médico falou que ele ia ter que amputar as duas pernas também. Então ela ficou muito revoltada e foi ao Chico indignada, querendo que ele desse uma palavra para ela sobre aquilo. E aí Emmanuel apareceu e Emmanuel falou para ela, olha, para ele, falou para o Chico, Chico falou para ela, olha, esse moço, ele é ex-suicida várias encarnações. Então nessa encarnação ele veio sem os braços para evitar se matar. Só que nós estamos sabendo que ele está pensando em pular do viaduto. Então é necessário tirar as pernas dele para ele sair vencedor nessa encarnação. Sair vitorioso dessa encarnação. E nós fomos buscar nas obras de Emmanuel alguma liçãozinha que ele falasse dessa passagem de Paulo aos Tessalonicenses. E ele fala, o interessante é que ele fala em 2 livros. No Pão Nosso, que foi editada em 1950, e aí ele vai voltar a falar 6 anos depois na edição do livro Fonte Viva.
No livro Pão Nosso, ele vai falar para nós darmos graças a tudo que nós temos no meio em que vivemos. E no Fonte Viva, ele vai ensinar nós a sermos gratos com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Então lá no livro O Pão Nosso, ele usa a frase inteira: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a liçãozinha, para quem quiser ver em casa, é rendamos graça número 100. Então ele começa a falar nessa lição: aprendemos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Aprendamos, Por que ele fala isso para nós? Aprendamos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Porque nós somos danadinhos em reclamar de tudo, não é? Se está sol, a gente reclama. Se está com muita seca, nós reclamamos da poeira. Se chove, nós reclamamos da chuva, que queremos que seque a roupa. E se nós observarmos numa fila de supermercado, numa fila de banco, as pessoas, quando estão paradas, o assunto delas é reclamar de alguma coisa. Nós precisamos nos policiar quanto a isso. Então Emmanuel fala nessa lição que tudo é bom. O calor é bom, o frio é bom, a alegria é irmã da dor que aperfeiçoa. Então ele fala nessa lição: roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Sabe por quê? Porque somos felizes e não sabemos. Nós só vamos nos dar conta daqui uns 5, 6 anos, se acontecer alguma coisa, nós vamos falar: nossa, como era bom aquele tempo, como era gostoso, eu tenho saudade daquela época. Eu era feliz e não sabia, não é assim? Eu já escutei dos meus filhos: eu era feliz e não sabia, mãe. Então, Emmanuel fala: é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Às vezes nós queremos muito alguma coisa, lutamos muito para ter algo, e nós notamos que conforme a gente vai lutando, parece que a gente vai saindo do caminho, parece que a espiritualidade vai tirando a gente do caminho. Só que quando nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, nós olhamos para trás e nós vemos os inúmeros desabores que a providência divina nos poupou. Então o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, não é? É diferente. Então Emmanuel fala assim: nem sempre o socorro de cima vem em forma de manjar celeste. Por que ele fala isso? Porque nós queremos tudo redondinho, certinho, sem suor, sem suar a camisa. E nessa lição ele fala que quando uma pessoa está morrendo afogada, se a gente se jogar para salvar ele no desespero que ele está, nós vamos morrer também. Então é necessário você pular e dar um tapa na pessoa, para a pessoa assustar, ficar sem reação. Você tira ela da água e salva-se os dois. E a providência divina muitas vezes usa desses recursos para conosco. A gente acha que está caindo o mundo na nossa cabeça, mas é uma forma de nos poupar de inúmeros desabores.
Então, nessa liçãozinha, ele fala que tudo é bom. A pedra é bom, o espinho previne, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica. Olha, quantas doenças ruins que a providência divina nos poupa, às vezes com um temporal que destelha casas, arranca árvores, faz um alvoroço, mas leva os vírus embora. O bem é maior que o mal. Então ele fala, o sofrimento redime. Às vezes é necessário nós sofrermos para a gente tomar o caminho certo, a gente repensar o que nós estamos fazendo. A enfermidade adverte. E como adverte? Eu trabalhei com 2 pessoas que queriam fazer cirurgia plástica, não eram felizes com algumas coisas e foram ao médico para fazer a cirurgia plástica. Ele passou os exames que a gente tem que fazer para ver se está tudo bem para fazer a cirurgia. Uma estava grávida e a outra estava com câncer. A vida mudando o rumo delas para o que realmente importava. Para o que realmente importava. Então, Emmanuel termina falando, a morte renova sempre, mas não é assim que a gente vê sempre com pesar, com tristeza, sendo que é bom para quem vai, é bom para quem fica. Para quê? Para valorizar o tempo que tiveram juntos, né? Então, ele fala no livro Fonte Viva, usa só essa palavrinha, em tudo dai graças. E o título é Aprendamos a Agradecer. E aí nessa liçãozinha ele começa falando assim, saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. Qual é a primeira coisa que vocês acham que ele escreveu nessa lição para a gente ser grato? Eu pensei que todos iam falar junto, gente. A vida. Primeira coisa que nós temos que ser gratos. A vida. A largueza da vida. O ar abundante. A gente não para pensar nisso. Quando é que nós valorizamos o ar? No Covid. Não foi? A pessoa ficava sem respirar. Precisava de respirador. Na Itália, um dos jornais principais daquele país, na época do Covid, tinha uma manchete assim: meu pai, um dos homens mais ricos do país, morreu por falta de algo que é de graça: o ar. Filha de um banqueiro da Itália. A graça da locomoção. Que delícia que é a gente poder correr e tomar um banho. Fazer as coisas sozinho. Nós só vamos valorizar isso se a gente ficar numa cama, precisar de alguém para nos auxiliar a dar banho. Que a gente se sente invadido, não é? O raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver como é bom a gente poder ver, enxergar. Mas como nós estamos vendo a nossa vida? Como que eu estou enxergando a minha vida? Eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa de bem com a vida, ou eu sou uma pessoa amarga, amargurada, só vejo janela fechada na minha vida, reclamona?
Nós precisamos pensar, porque hoje, quando você interna um ente querido no hospital, o médico pergunta: como é essa pessoa? Ela é de bem com a vida ou de mal? Porque dependendo como ela é, vai ser diferente a recuperação dela. Mas aí você fala: doutor, só vai arrancar a unha do pé, vai dar problema, vai infeccionar. A mente não ajuda. Ao passo que uma pessoa de bem com a vida vai fazer uma cirurgia dificílima, vai sair. Mas doutor, é um câncer, vai sair. Porque a mente dela ajuda. Ela ajuda. Então, como que eu estou vendo a minha vida? Não é? Então, conforme esclarece a neurociência, a gratidão libera o hormônio que estimula o afeto, proporciona tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo, as fobias, a pressão passa a ser normal, menos risco de AVC, de infarto. Olha, quanta coisa nós podemos ajudar nosso organismo com a forma de pensar, com a forma de ser grato, de fazer uma oração todos os dias. Então, à medida que vai desenvolvendo essa consciência da gratidão, a pessoa vai percebendo nela mesmo maior facilidade com sintonizar o que é bom, o que é belo. E com isso ela vai tendo mais vida nela mesma, ao ponto dela ser grata por tudo que acontece com ela. Não é? Tem um médico na internet, ele chama Fabiano Moulin, e ele fala muito sobre a gratidão. Então ele fala que quando ele atende uma pessoa com depressão, ele pede para ela comprar um caderninho e cada dia escrever 3 motivos para ser grata, não pode repetir. Então ele diz que conforme a pessoa vai melhorando, a folha vai aumentando. Ela vai conseguindo enxergar motivos para estar viva, motivos para ser grato. Então, Emmanuel, nessa lição, ele continua que nós precisamos ser gratos pelo prazer de ouvir, pelo dom da palavra, pelo privilégio do trabalho, pela mesa farta que nos serve o pão. Que delícia que é a gente chegar e comer uma comida quentinha que alguém nos faz, não é? Porque só quem tem muito amor para cozinhar, porque tem uma louça depois, não é? Por isso que está aumentando esses locais que fazem comida de marmita. Então, para se cozinhar tem que ter muito amor, senão não cozinha. É muito trabalho. O pano que nos veste, as mãos desconhecidas que entrelaçam no esforço de suprir-nos as necessidades, tipo a refeição, o agasalho e etc. e tal, né? O doutor Aguinaldo Vasconcelos conta que ele teve Covid. Ele ficou 30 dias internado. Naquela época que não tinha solução. Então, o período que ele ficou internado, a única coisa que tinha na gaveta do quarto era o Novo Testamento, que ele leu 2 vezes, de cabo a rabo. Aí ele falou que no período que ele estava lá, ele ficava fazendo exercícios de gratidão por aqueles que arriscavam a vida para entrar dentro do quarto, para levar as coisas e tratamento para ele. Então ele agradecia pela cozinheira que trazia comida, pela comida. Aí ele fazia uma reflexão, quem plantou aqueles legumes, e fazia exercício de amorização e fazia um trabalho lindo e ocupava a mente dele.
Então, quando ele saiu do hospital, ele falou que a barriga dele parecia uma peneira, de tanto furo da heparina que ele tomou, mas que ele não tinha sentido uma picada sequer. Mente, gratidão. A pessoa fica envolvida, a espiritualidade envolve a pessoa, não é? Então Emmanuel fala, os benfeitores anônimos que estão ao nosso lado a todo instante, e nós às vezes dando cabeçada, eles insistindo para que nós sigamos o caminho certo, e nós dando cabeçada, eles ali do lado esperando a oportunidade da gente ouvir, não é? Os amigos, como é bom ter um amigo, o aconchego do lar, que delícia que é poder voltar para casa, ter uma casa, não é? Enquanto há tantos que não tem. Teve um dia que eu estava assistindo de madrugada um programa e eles estavam entrevistando moradores de rua. E aí, o repórter fazia a mesma pergunta para todos: por que você está na rua? E aí cada um tinha uma história, e a maioria das histórias é que a pessoa perdeu tudo e não teve coragem de enfrentar a nova vida. Então geralmente eram pessoas de muito dinheiro, então para eles foram mais fácil largar a família, largar tudo e sair andando. Então como é bom ter um lar para voltar, ter a família que nos espera, não é? A renovação das próprias forças, das energias. Às vezes nós estamos cansados, entramos debaixo de um chuveiro, fazemos uma prece e pronto. Estamos cheios de energia novamente. Da onde veio essa energia? Da onde? De Deus. De Deus. É que nem nós entrarmos na sala do passe para tomar o passe e não termos esse sentimento de gratidão, não vai penetrar o passe em nós. Então nós precisamos ter a mente aberta e receber tudo que a espiritualidade tem para dar para nós. Então Emmanuel fala, muita gente está esperando ganhar na loteria, não é? Achar um pacote de dinheiro na rua, não é? Para ser feliz, sendo que se ele achar, alguém perdeu, né? Mas ele quer achar. Para ser feliz, quando nós estamos mergulhados num rio de bênçãos. Num rio de bênçãos. Então, gratidão, o que é? Ficar de ponta cabeça? Não. Mas mudança no olhar. Mudança na forma da gente ver o que nos acontece. Ao invés da gente olhar para os problemas, vamos começar a olhar para todas as bênçãos que já ocorreram na nossa vida, pelas bênçãos que nós temos a cada dia, não é? Ao invés de nós olharmos para os obstáculos, vamos olhar para as oportunidades que são abertas para nós. Ao invés de nós olharmos para o que não está dando certo, vamos pensar no que já deu certo, em tudo que dá certo na nossa vida. Porque quando a gente muda esses pensamentos, a gente muda mesmo tudo, muda as companhias espirituais que estão ao nosso lado. Fechou. Nós mudando a nossa forma de enxergar, nós vamos mudar as companhias espirituais que estão ao nosso lado. Então, o Divaldo Franco conta que ele tem um amigo que é psicólogo. E esse amigo contou para ele que estava passando numa rua e ele viu uma construção estranha, diferente. Então ele parou o carro, foi ver o que era aquela construção.
ficou ali parado, olhando, e nisso ele reparou um trabalhador carregando pedras na carriola, xingando, blasfemando, com a cara feia. E aquilo chamou a atenção dele, então ele quis tirar aquele moço daquela faixa vibratória em que ele estava. Então ele falou para o moço: bom dia. E o moço não respondeu. Por favor, o que o senhor faz aqui, nessa construção? E ele passou reto. Você é cego, não está vendo? Eu carrego pedras. E passou reto. Aí, dali a pouco, outro trabalhador carregando pedras para levar num local onde tinha uma pessoa sentando. E o homem com a cara feia também. E ele, bom dia, para o homem. E o outro, bom dia. Ele falou, nossa, aqui o negócio deve ser sério. O patrão deve ser uma coisa de louco, né? Eu falei, por favor, o que o senhor faz aqui? Carrego pedras. E passou. Aí ele falou, meu Deus, será que o negócio aqui é bravo, né? Aí ele viu um outro trabalhador que vinha cantarolando uma música na mente dele. E com a carriola parecia que dançava. Pra lá, pra cá. E ele, bom dia pro homem. O homem parou a carriola e falou, bom dia. Ele falou, moço, o que o senhor faz aqui nessa construção? E ele, orgulhoso daquele homem ter dirigido a palavra para ele, falou, eu? O senhor, o que o senhor faz aqui nessa construção? Ele se virou para a construção. Eu estou ajudando a construir aquela catedral. Vou repetir. Eu estou ajudando a construir aquela catedral. Os três faziam a mesma coisa. Então, meus amigos, a mensagem que eu trago hoje é para nós policiarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E vou contar uma coisinha para vocês. O nosso cérebro, ele não consegue registrar ao mesmo tempo gratidão ou infelicidade. Ele só consegue registrar uma coisa de cada vez. E somos nós que escolhemos o que pensar. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para todos. Minha filha, muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão, Mara. Muito grato pela mensagem, pelas reflexões. Poderíamos ficar aqui até explorar os dois livros. Imagina, né, Emmanuel? Vamos então para os nossos passos, pensando em Jesus, agradecendo aos mentores que vão trazer as energias boas a todos nós. Vamos orar.